Pessoal, então, dando continuidade ao curso, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a atuação da Polícia Civil no combate à violência contra a mulher. Eu sou a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, sou delegada de polícia há 9 anos e atuo agora como diretora das 23 delegacias da mulher aqui do estado e como titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Estou muito feliz de estar conversando aqui com vocês, porque também fui servidora do Ministério Público por 10 anos, então eu tenho um pouquinho de experiência, sei como é estar desse lado aí também. Bom, mas do lado de cá, como que é o nosso trabalho na prevenção e na repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher? Posso falar para vocês principalmente sobre o que acontece aqui em Porto Alegre, que é um município diferenciado, porque aqui nós temos uma rede um pouco mais ampla de atendimento, porém o trabalho da Polícia Civil é sempre o mesmo, né? A diferença de Porto Alegre para o interior, com certeza vai ser a rede, os serviços do município que estão disponíveis, então, naquela região. Nós capacitamos também todos os nossos servidores, todos os policiais para atuação nas delegacias da mulher e nas salas das margaridas, para que eles consigam ofertar àquela mulher que ingressa na delegacia de polícia os serviços que estão disponíveis naquele local. Então, quanto maior a rede de proteção, mais proteção, de fato, a gente vai conseguir oferecer para aquela mulher. E aí, falando em Sala das Margaridas, é importante dizer para vocês que em alguns municípios onde nós não temos uma delegacia da mulher funcionando 24 horas, ou que de fato nós não tenhamos delegacia da mulher, nós temos essa política na Polícia Civil que se chama Sala das Margaridas. O que é a Sala das Margaridas? Eu brinco que é uma mini delegacia da mulher, né? Um ambiente que nós separamos aquela mulher, tiramos ela do balcão do atendimento, para que ela não precise ali disputar espaço com pessoas que estejam, por exemplo, registrando um furto de um bem, que estejam registrando um golpe, enfim. Então essa mulher vai chegar, se apresentar, dizer que quer registrar uma situação relacionada à violência doméstica e familiar e ela vai ser retirada para um ambiente mais acolhedor, mais humanizado e principalmente para um ambiente reservado. Nesse ambiente nós vamos ter um policial de preferência do sexo feminino, mas obrigatoriamente capacitado, quando nós não tivermos essa possibilidade de uma policial mulher, e nesse ambiente vai ser oferecido para a vítima, então, esse acolhimento que vai além do registro de ocorrência. E é isso que é o principal ponto de diferença quando a Polícia Civil trabalha com a mulher ou, de um modo geral, com vítimas vulneráveis, né? A gente tem que fazer um pouco mais do que o registro da ocorrência. A gente precisa, de fato, acolher, trazer ela para dentro do sistema de proteção do Estado, lato sensu, e oferecer os serviços disponíveis ali naquela região. Porque a mulher vai registrar a ocorrência, mas provavelmente ela vai precisar sair dali e buscar um abrigo, buscar um atendimento psicológico, buscar uma reinserção no mercado de trabalho, se naquela região nós tivermos alguma política municipal que ofereça esse tipo de trabalho. Então é importante que a gente sempre saiba o que há de proteção, o que há de serviços na nossa cidade, para que a gente possa dar um atendimento qualificado para quando ela chega ali no balcão, que é o grande balcão de atendimento, né? A gente sabe que a polícia está sempre 24/7 aberta e disponível para esses registros e para esses atendimentos, e nós somos buscados muitas vezes por mulheres que querem algo que vai muito além da persecução penal, né? Elas precisam muitas vezes de pensão alimentícia, elas não sabem como fazer uma separação, e aí claro que esse não é o trabalho da Polícia Civil, mas é importante que nós tenhamos todo esse entendimento de para onde encaminhar essa mulher, né? Se é uma situação que envolve, por exemplo, uma pessoa idosa que precisa ser interditada, que precisa de uma curatela, a gente tem que saber qual é a promotoria específica que a gente vai encaminhar essa pessoa, a gente tem que saber se há defensoria pública trabalhando especificamente com essas questões ali no município. Então, toda essa rede precisa ser de conhecimento da Polícia Civil e da mesma forma, né, do lado de vocês aí, o Ministério Público tem que saber quais são as atribuições e qual é esse trabalho inicial que a Polícia Civil faz nesse atendimento para que a gente consiga se manter de maneira muito harmônica, né, já que as nossas atuações são interdependentes. Então, vamos falar um pouquinho do que acontece quando a mulher ingressa, realmente ela consegue quebrar esse ciclo de violência e chegar à Polícia Civil. E por que eu digo quebrar esse ciclo de violência? A gente sabe, e ao longo desse curso com certeza muitos colegas falaram com vocês sobre a questão do ciclo da violência, né? A mulher, ela nunca vai chegar a ser vítima de um feminicídio como um primeiro ato de violência que ela sofre, ao contrário.
Na verdade, essa mulher que é vítima de feminicídio, quando nós chegamos a essa situação de investigação, a gente vai olhar para o passado dessa mulher e vai verificar que ao longo de, em média, 10 anos, ela foi vítima de violência. Por quê? Porque a violência se inicia num ciclo que começa com algo muito mais simples. Provavelmente uma situação de violência psicológica, uma situação de ameaça, de injúria, uma agressão verbal, uma daquelas 5 formas de violência que a Lei Maria da Penha nos traz, né? A Lei Maria da Penha nos diz que a mulher pode ser vítima de violência física, de violência sexual, de violência moral, de violência psicológica, de violência patrimonial. Quando a gente olha para uma violência psicológica ou para uma violência moral, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, às vezes vocês vão receber esse inquérito da Polícia Civil e talvez vocês pensem, num primeiro momento, que é uma situação de menor importância. Porém, pessoal, quando vocês tiverem de frente com uma mulher que saiu da sua casa, que quebrou um ciclo de violência e que registrou uma situação de ameaça, por exemplo, essa é a vítima que a gente tem que olhar de maneira mais atenta. Porque se ela chegou a ser vítima de feminicídio, bom, vocês podem receber o inquérito mais bem trabalhado, com todas as diligências fechadas, com tudo muito bem feito. Vocês vão trabalhar ali a persecução criminal e a gente vai ter uma pessoa que já foi morta e em relação a essa vítima a gente não faz mais nada. Porém, a que está sendo ameaçada, a que sofreu uma injúria, a que sofreu uma violência psicológica, nessa aí a gente tem que trabalhar. A gente tem que focar os nossos olhos nessa mulher que conseguiu quebrar o ciclo de violência e registrar, porque talvez o nosso atendimento, seja da Polícia Civil, seja do Ministério Público, faça com que essa mulher não retome esse relacionamento, consiga de fato se libertar e não entrar para essa estatística de feminicídio. Então, nós não temos como saber onde está a próxima vítima de feminicídio, a não ser que ela nos procure lá no início da violência. Eu bato muito nessa tecla em todas as capacitações que eu participo, porque a gente tem muito esse olhar, né, dos crimes mais graves, em razão da pena, dos crimes menos graves, mas quando a gente trata de público vulnerável, especialmente aqui falando das mulheres, a gente tem que olhar para quem conseguiu nos procurar. Estatisticamente, nós temos aqui pelo mapa de feminicídios de 2021, que de cada 10 mulheres que foram mortas, 9 não tinham medida protetiva de urgência e 6 delas sequer tinham um registro de ocorrência contra esse agressor. Por que esse dado é importante? Porque ele nos mostra justamente que a mulher sofre a violência até ser morta sem solicitar auxílio de nenhuma autoridade. E aí eu retomo ali, se ela conseguiu sair desse ciclo de violência e nos procurar quando ela recém foi ameaçada, quando ela recém, e aí entre aspas, porque parece uma coisa mais simples, quando ela recém sofreu a violência psicológica, essa mulher a gente vai conseguir oferecer proteção. Porque sim, algumas mulheres com ocorrência registrada e com medida protetiva deferida acabam sendo mortas, sim, mas essa é a exceção. A regra é que elas acabem sendo vítimas de feminicídio sem nunca ter conseguido pedir ajuda. Porque o ciclo de violência, como vocês já viram inúmeras vezes aqui ao longo do curso, ele inicia com uma violência um pouco mais simples, por assim dizer, com um controle exagerado desse homem sobre essa mulher, com uma ameaça, com uma injúria, dizendo, menosprezando essa mulher, humilhando essa mulher, fazendo com que ela acredite que ela tem responsabilidade, inclusive pela agressividade daquele homem, e aí isso se inicia. E aí há um momento de explosão de violência que pode acontecer com um tapa, que pode acontecer com uma violência física, mas que geralmente acontece com uma violência moral ou psicológica. E aí, a partir daí, a gente entra no ciclo da lua de mel, vocês já sabem, aquele momento em que o agressor se mostra arrependido, que ele oferece uma flor, que ele oferece um presente, e essa mulher acredita realmente que ele vai mudar. A partir daí, ela perdoa e ela vem e volta à delegacia de polícia, ou vai até o Ministério Público, ou vai até o juizado de violência doméstica, dizer que ela retomou aquele relacionamento e que ela não quer mais dar andamento àquele procedimento. Nesse momento, a gente vai ter uma mulher que retoma o relacionamento e que vai voltar a correr risco, porque aquele ciclo não vai cessar. Ao contrário, ao longo do tempo, esse ciclo vai girar cada vez mais rápido em situações de explosão de violência e lua de mel, aumento de tensão, explosão de violência e lua de mel. Ao longo do tempo, esse ciclo vai aumentando, vai andando cada vez mais rápido, a violência que ocorre dentro dele vai ser cada vez mais grave até o feminicídio. Então, quando ela chega e quer retirar a queixa, né, que é a fala que ela nos apresenta sempre na delegacia ou na frente de vocês, ou lá no juizado de violência doméstica, a gente tem que saber que essa mulher está correndo muito risco.
A gente não pode julgar, a gente não pode revitimizar, mas a gente tem que tentar mostrar para ela que dificilmente esse homem vai mudar, que provavelmente ela está ali correndo um risco muito grande, né? É importante, eu sempre falo também para os nossos policiais sobre a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é muito falada quando a gente pensa em sequestro, inclusive foi assim que ela foi batizada, né, em razão de um sequestro, em que as vítimas, depois de um intenso momento de relação, em razão de estar em cárcere privado, acabam algumas vezes se apaixonando ou defendendo esses agressores. E aí hoje a gente usa muito essa síndrome para tratar situações de violência doméstica. Por quê? Porque se verificou que essa é uma maneira que o nosso cérebro tem da gente se defender. É uma situação de defesa em que você olha para aquele agressor que está dentro da sua casa, dizendo que vai lhe matar, que você não vale nada, que você não vai ser ninguém sem ele, que se não for dele não vai ser de mais ninguém. A mulher, ela, como um mecanismo de defesa inconsciente, ela passa a acreditar que qualquer pequeno traço de bondade naquele agressor, nesse momento do ciclo da lua de mel, demonstra que ele não vai ser capaz de matá-la. Então a mulher, de fato, vai chegar na frente de vocês acreditando que aquele homem tem algo de bom nele. E o nosso papel é tentar desconstruir isso e demonstrar que ela está correndo um risco sério. Então, assim, em relação ao atendimento, a mulher tem direito a um atendimento especializado, né? O que é isso? A gente tenta capacitar sempre os nossos policiais para que tenham esse atendimento humanizado e sem revitimizar, justamente com base nessas situações que a gente sabe. A mulher está dentro de um ciclo, ela está realmente acreditando que aquele homem tem algo de bom. Se ele der um cartãozinho, um presentinho para ela, vai ser suficiente para ela acreditar, né? Ela depende psicologicamente, muitas vezes, mais do que financeiramente desse agressor. Então a gente tem as delegacias da mulher, aqui no Rio Grande do Sul temos 23 delegacias da mulher em todo o estado, 51 salas das Margaridas, mas qualquer delegacia de polícia está apta a dar esse atendimento à mulher especializado. Claro que a gente tenta buscar o aumento cada vez maior das salas das Margaridas, mas se no seu município não tem, é importante que até converse com o delegado da região, se verificar qualquer situação envolvendo o atendimento, para que a gente dê a capacitação para os policiais, né? A gente sempre busca capacitar todos os policiais em qualquer delegacia, independente de ser especializado ou não. Então, é importante sempre ter esse olhar do atendimento humanizado. Se não é assim que está acontecendo, bom, a gente pode capacitar, a gente pode conversar e tentar melhorar sempre isso. Nós temos DEANs, então, em 23 localidades e 51 salas das Margaridas. Até o final do ano a gente pretende aumentar bastante isso, e para justamente todos os policiais saberem quais são os principais atendimentos de urgência quando essa mulher consegue quebrar todo esse ciclo de dependência psicológica, muitas vezes dependência financeira, e parar ali na nossa frente para o atendimento. Primeira coisa, garantir proteção policial. Vou falar um pouquinho para vocês das garantias e dos deveres que a Polícia Civil tem em relação ao que nos traz a Lei Maria da Penha e o que isso significa na prática, né? Então, quando a mulher chega até uma delegacia de polícia, muitas vezes, pessoal, ela chega com a roupa do corpo, com os filhos ali a tiracolo, chegam ali com bebês, com crianças, com a roupa do corpo, sem documentação, sem alimentação para aquelas crianças, porque elas chegam literalmente fugindo de casa, muitas vezes, elas esperam aquele homem que tá alcoolizado, que bateu nelas, dormir, e elas fogem com as crianças, e elas chegam assim. Ali na delegacia a gente tem a violência de maneira muito crua, né? Aquela pessoa machucada, sangrando, extremamente vulnerável, fragilizada, e é essa pessoa que muitas vezes elas não chegam até vocês dessa forma, mas para nós elas chegam ali no momento de maior angústia e muitas vezes no momento de maior risco, porque quando ela está registrando a ocorrência é porque ela quer romper esse relacionamento, e o rompimento do relacionamento é a grande causa, é o grande motivo utilizado pelo agressor para matar essa mulher, né? A gente sempre, quando chega na questão do feminicídio, vai verificar o maior número de feminicídios, assim, mais de 90%, é porque a mulher quis encerrar o relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encaminhar essa vítima para o hospital, encaminhar essa vítima para os exames de DML. Eu gosto sempre de solicitar que os policiais também fotografem a vítima, porque é importante que a gente verifique as lesões que ela tem. Como eu falei para vocês, muitas vezes essa mulher vai sair dali e ela não vai, no momento do registro ela já se arrependeu de ter registrado.
ela já tá achando que ela vai estragar a família dela. Tem inúmeras questões que envolvem, né, uma dependência psicológica muito forte. Então, assim, principal, fotografe essa mulher, certifique que ela tá com as lesões, os locais onde ela tá com a lesão. A gente sabe que pela Lei Maria da Penha, prontuários de atendimento médico substituem o exame de DML. Então, muitas vezes a gente vai fazer esse encaminhamento e essa mulher não vai comparecer. É muito comum vocês receberem os inquéritos aí de lesão corporal em que a gente acaba tendo que indiciar por vias de fato, porque a mulher chegou na delegacia, narrou que ela apanhou, que ela tá com marcas, enfim, e aí a gente encaminha ela, né, como primeira perícia, a gente encaminha ela para um exame no departamento médico legal e ela não comparece a esse exame, né, porque não fica ali no mesmo prédio, não fica, o IGP, ele não tá dentro da estrutura da Polícia Civil, ela precisa se deslocar para um outro local e ela não vai fazer. Isso é muito comum, vocês vão receber lá nos inquéritos, bom, mas cadê o laudo? Bom, não tem laudo, porque essa mulher não foi até o local fazer exame. O que a gente precisa nessas situações? Do prontuário médico. Vocês sabem que os prontuários, os hospitais, eles alegam a questão do sigilo e eles não encaminham para a Polícia Civil, então muitas vezes vocês vão verificar que a gente tem que representar ao judiciário para que determine que o hospital encaminhe o prontuário. Olha o tempo que isso demora para fazer, porque a vítima não nos entrega o prontuário médico e a vítima não vai fazer o exame de lesões. As situações envolvendo tentativa de feminicídio da mesma forma. Muitas vezes ela ingressa no hospital completamente lesionada, porque foi esfaqueada, porque tentaram colocar fogo nela, dando exemplos aqui de tentativas de feminicídio recentes, né? O homem tacou álcool na mulher e colocou fogo nela, e ele mesmo levou ela até o hospital. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade, é o próprio agressor que leva ela até o hospital, e ela chega no hospital e fica completamente em silêncio. Então, o hospital deveria sempre notificar as autoridades, notificar o Ministério Público, notificar a Polícia Civil de que tem uma mulher em situação de violência lá dentro. Essa é a realidade? Não é, gente, não é. Vocês sabem, se trabalham com isso, talvez no interior funcione de maneira mais adequada. A gente sabe que aqui em Porto Alegre é um problema. Nem todos os hospitais nos acionam. E aí, quando nos acionam, não nos entregam o prontuário médico. Eu estou tratando com vocês aqui questões muito práticas e que nos atrapalham um pouco ali no andamento do inquérito policial, porque acho que isso que é importante para que vocês vejam o que acontece do lado de cá de fato, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir demonstrar a lesão corporal e não vai conseguir demonstrar essa tentativa de feminicídio sem que a gente precise representar e encaminhar um pedido judicial, e aí vai chegar para vocês, mas por que estão pedindo isso? A gente está pedindo porque a mulher não está colaborando, justamente porque ela já retomou o relacionamento. Nós encaminhamos essas mulheres também até o hospital, até um abrigo, até um local seguro. Sempre é ofertado e explicado para a mulher que chega na delegacia que ela tem direito ao abrigamento. A maioria das mulheres não querem esse abrigamento, até porque, gente, chega a ser até uma violência, né? Ela sofrer violência, apanhou dentro de casa e ela precisa sair da própria casa dela e ir para um abrigo com aquelas crianças. Então ela não quer. É importante que ela sempre seja muito bem orientada do risco que ela está correndo, e a gente coloca isso dentro do inquérito, a gente certifica que orientou essa mulher a ir para um local seguro, que indicou que ela fosse para a casa de familiares, nós colocamos ela dentro da viatura, levamos ela até esses locais, justamente porque aquele momento do registro, como eu falei antes, é um momento de grande risco. Então, se ela não quer ir para o abrigo, ela tem que estar muito ciente que isso aumenta o risco dela, né? Os abrigos, eles ficam sempre em locais sigilosos, em locais muito discretos, que não parecem que são um abrigo, que não parecem nada disso, e aí aquela mulher, ela tá dentro do abrigo, ela tá numa segurança maior. Então esse também é nosso papel, levar ela até esse abrigo, ou então indicar que ela fique num local seguro, na casa de familiares, pelo menos até que seja deferida a medida protetiva, ou até que nós consigamos fazer uma prisão, conseguir um decreto prisional e uma efetivação de uma prisão. Nós acompanhamos essas mulheres também, conforme a determinação da lei, para retirada de bens dentro dessa casa, para retirada de pertences, melhor dizendo, né? Claro que a Polícia Civil não vai até o local fazer a mudança, né, dessa mulher. Eu digo isso porque algumas querem que seja feito dessa forma. O que a gente faz, como eu disse para vocês, ela ingressa na delegacia com a roupa do corpo. A gente vai até lá buscar remédios, buscar os documentos, buscar uma malinha de roupas para ela poder se estabelecer nos primeiros dias até que a situação se acalme, né? A gente informa a ela todos os direitos que a Lei Maria da Penha nos traz.
os serviços, né, disponíveis no município, isso é super importante. Eu sempre capacito os policiais para que entendam a rede, entendam qual é o papel do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, dos CREAS, dos CRANs, né, dos Centros de Referência de Mulher. Alguns municípios têm, exceção, mas alguns municípios, a exemplo de Porto Alegre, têm centros de referência específicos para atendimento à mulher. Então, essa mulher provavelmente vai precisar de atendimento psicológico para ela, para os filhos. Ela vai precisar, muitas vezes, de atendimento psiquiátrico, de atendimento médico, reinserção no mercado de trabalho. Alguns municípios têm políticas específicas para que a mulher vítima de violência seja reinserida no mercado de trabalho, para que a questão financeira patrimonial não seja um empecilho para ela encerrar essa relação. A gente vai encaminhar a Defensoria Pública para que ela possa fazer a separação, para que ela possa pedir pensão para os filhos, enfim, todas essas questões cíveis que muitas vezes também impedem que ela saia daquele relacionamento. Então é importante conhecer bem a rede e os serviços disponíveis em cada cidade para poder dar um atendimento bastante amplo, né? Nós vamos representar pela prisão preventiva do agressor, sempre com base, a gente utiliza muito o formulário de avaliação de risco. Vocês já devem ter, ao longo do curso, tratado da questão do formulário de avaliação de risco, e é um formulário essencial para a atuação da autoridade policial, assim como vai ser essencial para vocês avaliarem depois o risco que essa mulher está correndo, né? Muitas vezes ela vai chegar lá com uma ameaça, como eu disse para vocês, com uma violência psicológica, mas a partir dos dados do formulário e das respostas que elas nos deu, a gente vai verificar, por exemplo, em que situação do ciclo de violência ela está. Se aquele homem nos últimos 6 meses tem se tornado mais agressivo, bom, já acende uma luz para nós, é uma mulher que está correndo risco. Então a gente precisa ter um olhar e representar pela prisão preventiva desse agressor imediatamente, caso ele não tenha sido preso em flagrante. Então, a gente vai tomar todas essas medidas, vai dar esse atendimento inicial para ela, a partir daí vamos então instaurar os nossos inquéritos policiais e fazer a instrução deles, né? Nesses inquéritos a gente sempre vai verificar, por exemplo, a questão da arma, né? Lá no registro de ocorrência a mulher nos diz que esse homem tem acesso à arma, ela nos diz que esse homem, ele mandou, muitos homens ameaçam mandando fotos de armas para as mulheres, né? Então, isso, imediatamente, a gente vai representar por uma expedição de mandado de busca e apreensão para a gente ir até a casa desse agressor e retirar essa arma do local. Aqui em Porto Alegre, nós temos os juizados de violência doméstica expedindo de ofício esses mandados, então isso acontece de maneira muito rápida. A gente trabalha muito para dar conta de todos os mandados que nós temos, porque é bastante comum a utilização do elemento arma de fogo para ameaçar a mulher. Muitas vezes esse homem não vai ter arma de fogo. A gente vai ir até o local, fazer a busca e a apreensão e essa arma não vai existir. Só que ele falou tanto que ele tem acesso que a mulher colocou lá na ocorrência, né? E aí, como forma de prevenção para que ele acabe não utilizando essa arma e atente contra a vida dela, a gente vai se agilizar para cumprir o mandado e ir até a casa retirar essa arma de fogo. Da mesma maneira, gente, situação envolvendo descumprimento de medida protetiva, a gente sempre representa pela prisão, tá? Situações que envolvem um agressor que já tem uma medida protetiva deferida, que é uma restrição da liberdade dele, né? Por assim dizer, a medida protetiva já vai restringir o ir e vir daquele homem, ele vai ter determinados lugares que ele não pode frequentar, ele vai ter a determinação de não se aproximar daquela vítima, de não fazer contato, de não enviar mensagens. O que acontece? Se nem essa determinação judicial ele está cumprindo, me parece que é essencial que ele seja preso, que ele seja recolhido, porque esse homem está demonstrando que não vai obedecer nenhuma ordem, ele quer matar essa mulher, ele quer agredir essa mulher. Então, uma das maneiras da gente também prevenir é representar pela prisão preventiva. E eu digo isso para vocês porque nós temos notado uma movimentação de, representando pela prisão preventiva, se determina não a prisão e sim mais uma audiência de advertência. Eu, pessoalmente, sou contra isso, porque no momento que a medida protetiva é deferida, esse homem é muito bem advertido pelo oficial de justiça. É lido para ele cada item do que ele não pode fazer. E ainda assim ele faz. Por que fazer uma nova audiência de admoestação? Por que fazer uma nova advertência a esse homem se ele já demonstrou que ele não vai cumprir? Né? Nós tínhamos
há alguns anos atrás, até alguns meses atrás, assim, as prisões vindo sempre que havia descumprimento dessa medida. Bom, e me parece que esse é o caminho correto. Que descumprida a medida protetiva, nós já tenhamos a prisão. E aí eu digo para vocês, porque muitos de vocês vão receber esses pedidos de prisão para parecer, né? Então, para a Polícia Civil é essencial que o parecer e que a decisão seja pelo recolhimento desse homem. Ele precisa entender que Lei Maria da Penha dá prisão, sim. A audiência de advertência, para mim, não serve, e nós tivemos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, no mês passado, de uma mulher cujo homem descumpriu a medida protetiva e foi marcada apenas a audiência de advertência sem ser determinada a prisão. Essa mulher morreu. Ela morreu 2 dias antes da audiência de advertência. Então, gente, é muito grave. O nosso trabalho é demonstrar para esse homem que sim, ele vai ser preso se ele descumprir. É uma decisão importante, uma MPU, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser observada, e o descumprimento dela demonstra que o homem quer matar a mulher, ele precisa ser recolhido. Para nós é essencial que as prisões sejam feitas. Então, ainda que eu não esteja levando muitas prisões, eu sigo pedindo, porque me parece que essa é a política correta, né? Descumpriu o MPU, tem que ser preso. É isso que determina a legislação, né? Em relação à organização e deflagração de operações policiais de caráter repressivo e preventivo, a gente trabalha muito com ações preventivas, palestras, rodas de conversa em escola. É importante trabalhar bastante a questão da criança e do adolescente, porque a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural, muito mais do que uma questão de segurança pública, né? Tanto é assim que a gente pode aumentar o número de efetivo, a gente pode aumentar o número de policiamento na rua, nada disso freia os feminicídios, porque os feminicídios acontecem dentro das casas, com relações assim de clandestinidade que a gente não sabe, né? Eu sempre falo, a gente não sabe onde está a próxima vítima, a gente não sabe onde está o próximo agressor, porque essas pessoas provavelmente não procuraram o atendimento lá no início do ciclo de violência. Então, a gente tenta trabalhar sempre a prevenção, no sentido de que as mulheres entendam que elas são vítimas, muitas vezes elas não sabem que são vítimas, e que os homens repensem o seu papel enquanto homens, né? Enquanto a sua masculinidade, o seu papel social. Para isso, nós temos uma política também na Polícia Civil que a gente está trabalhando para tornar institucional, que são os grupos reflexivos de gênero, né? A gente olhar para o agressor que está lá no início do ciclo de violência. Ele não tem outros antecedentes, ele vitimou uma mulher com ameaça, com vias de fato, ele deu um tapa numa briga. Esse homem, se a gente não trabalhar ele lá no início, na próxima relação dele, ele vai vitimar uma segunda mulher. Vocês podem observar que os antecedentes de violência doméstica, eles se repetem com vítimas diferentes. Então, aquele homem é um homem que para a sociedade está acima de qualquer suspeita, não tem outros antecedentes, mas ele tem inúmeros antecedentes de violência doméstica contra mulheres diferentes. Então, ele sai de um ciclo de violência contra uma mulher, ela consegue escapar dele e ele vai para a próxima, e ele vai violentar a próxima de alguma maneira. Nos municípios em que a gente trabalha com grupos reflexivos de gênero, exemplo do município de Bento Gonçalves, onde essa política se iniciou, a gente tem um índice de reincidência muito baixo desses agressores. Então, a gente percebeu a importância de olhar para o agressor que está lá no início, porque realmente é uma questão cultural. Ele cresceu muitas vezes vendo o pai dele agredir a mãe, vendo o pai dele agir dessa maneira mais machista, mais controladora em relação à mulher, às irmãs, e ele acha realmente que aquilo ali é o jeito correto de viver, é o jeito correto de se relacionar. Ele nunca parou para pensar nisso. Então, é importante a gente fazer com que ele reflita, né? Daí os grupos reflexivos de gênero, ele reflita realmente sobre a masculinidade ou a macheza e o que exatamente isso é na sociedade. A gente tem tido um resultado muito satisfatório. Em relação a operações policiais, a gente organiza, geralmente até para dar uma visibilidade maior, né? Então, por exemplo, agora, no mês de agosto, que nós temos o aniversário da Lei Maria da Penha, a gente vai sempre trabalhar tentando dar visibilidade ao tema. As situações que envolvem violência doméstica, elas são situações pontuais, elas não envolvem, por exemplo, organizações criminosas. Então, quando vocês veem uma operação, a polícia, o delegado da cidade vai buscar vocês, vai falar, olha, a gente vai organizar uma operação, o que a gente acaba fazendo é a junção de diversas situações que não tem nada a ver com uma com a outra, a não ser a natureza, né? Então, são diversos agressores de mulheres com mulheres diferentes que não têm essa inter-relação,
que é o que acontece numa operação policial normal. Uma operação policial normal, né, tradicional, na verdade a gente vai fazer uma investigação, vai verificar que existe uma organização criminosa, que existem diversos alvos, e aí a gente vai deflagrar no mesmo dia o cumprimento de mandados de busca, o cumprimento de mandados de prisão, porque o mandado de prisão do alvo A tem a ver com o alvo B, e se eu cumprir um primeiro, o outro vai sair prejudicado. Isso, em questão de violência contra a mulher, não acontece, na verdade, né? Porque são situações completamente individualizadas. Porém, nós organizamos de maneira que no mesmo dia a gente deflagre inúmeros cumprimentos de mandado, e aí a gente precisa dessa sensibilidade do judiciário e do MP, porque a gente geralmente vai descarregar ali um número de representações muito grandes ao mesmo tempo, e a gente vai precisar de um prazo, às vezes, mais elástico para cumprir isso, porque justamente a gente vai marcar um dia para dar visibilidade à temática, e a gente trabalha assim em relação à pessoa idosa, em relação à criança ou adolescente, em relação à mulher. Muitas vezes a gente precisa dar visibilidade, porque se a gente esperar uma situação com vários alvos do mesmo caso, nas questões envolvendo violência doméstica a gente não vai ter. Então, pessoal, meu recado era esse, agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês e fico à disposição para novos momentos. Muito obrigada.